Galera, é o seguinte, hoje a gente precisa falar sobre o PlayStation 4. Todo mundo já sabe que o PlayStation 4 foi um sucesso enorme, assim como também todo mundo já sabe que isso acontece muito provavelmente em função dele ter sido o console que mais se aproximou do que o PlayStation 2 conseguiu fazer em nível de sucesso, pelo menos dentro do ecossistema da Sony. O console não apenas conseguiu entregar um bom número de vendas que se aproxima do que o PlayStation 2 conseguiu fazer, como ele também conseguiu entregar muita qualidade nos jogos e em alguns pontos conseguiu até superá-lo nesse sentido. E o que eu quero dizer com isso? Quando a gente pega o PlayStation 2 no fim de vida útil dele, a gente encontra alguns jogos com uma qualidade relativamente duvidosa. Os jogos com uma qualidade duvidosa, eles sempre existiram em todas as gerações. Só que quando ia se aproximando do fim da geração do PlayStation 2, a gente ia encontrando isso com um pouco mais de frequência, o que acontecia provavelmente para poder estimular as pessoas a irem para a geração seguinte, porque era lá que elas iriam encontrar, teoricamente, mais qualidade. Já quando a gente olha para o PlayStation 4 dentro dessa mesma situação, a gente encontra um cenário relativamente diferente, porque ele não apenas conseguiu entregar mais jogos do que o PlayStation 2 entregou no fim de vida útil dele, como também conseguiu fazer com que esses jogos tivessem mais qualidade para os jogadores, coisa que o PlayStation 2 em títulos cross-gen não estava fazendo. E a gente fez um vídeo falando sobre isso com relação ao PlayStation 4 há pouco tempo atrás, e a gente pôde ver na prática o número de títulos que ele tem, mesmo depois do PlayStation 5 ter chegado. E com tudo isso dito, obviamente a gente começa a se perguntar, será que ainda não vale a pena comprar o PlayStation 4, mesmo que a gente esteja falando do ano de 2025? Será que é um console que ainda compensa? E é uma pergunta que volta e meia eu vejo não apenas no campo dos comentários vindo de vocês, como eu também vejo ao longo de toda a internet. As pessoas realmente aclamam o PlayStation 4, e isso com muita razão. Mais uma vez eu volto a dizer que ele é o console da Sony que mais conseguiu se aproximar do que o PlayStation 2 conseguiu fazer, e ainda levanta o ponto de que em alguns pontos ele consegue superar o PlayStation 2. Então é natural que a gente se faça essa pergunta, será que ao invés de comprar um PlayStation 5 não é melhor comprar um PlayStation 4? As pessoas falam tão mal da geração do PlayStation 5, e se a gente voltasse a pelo menos um ano atrás, eu diria com toda certeza que o PlayStation 4 de fato é um console que vale muito a pena, que você pode comprar às cegas, que ele vai te atender e ele vai te servir sem o menor problema. Mas quando a gente olha para 2025 e para tudo o que está acontecendo, e provavelmente vai acontecer, dessa vez eu tenho que dizer para vocês que o cenário é um pouquinho diferente do que o que a gente está acostumado, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje, para a gente poder se informar e refletir um pouco mais sobre o que o console pode fazer e o que ele não vai mais fazer, para a gente poder decidir se ele vale a pena ou não vale, e principalmente para quem ele vale a pena. Mas claro, antes da gente falar sobre tudo isso, eu tenho um aviso para vocês. Tanto o PS4 como o PS5 são consoles incríveis, mas por motivos diferentes. O PS4 tem uma biblioteca de jogos imensa, com títulos como God of War Ragnarok, que envelheceram muito bem, enquanto que o PS5 tem muito chão pela frente e é o console que vai conseguir rodar GTA 6. É pensando nisso que a Forte Games te ajuda a comprar os dois. Na loja você não apenas vai encontrar o PS4, que já vem com o jogo para te ajudar a economizar, como também vai encontrar o PlayStation 5 com ótimos preços e muitas facilidades. E são facilidades que você não encontra em qualquer lugar. Você tem desconto no pagamento à vista, pode parcelar em até 9 vezes sem juros, podendo inclusive dividir em 2 formas de pagamento. E além disso, ainda tem Sedex grátis para sua entrega chegar com cerca de 5 dias na sua casa. É só você pesquisar que você vai ver que é raro encontrar tanta facilidade junto assim. E para não te preocupar, a loja tem sistemas de segurança que garantem que o seu produto chegue em total segurança na sua casa, e tem sempre gente disponível no WhatsApp para poder te atualizar a qualquer momento sobre o seu pedido. Então não precisa se preocupar, que a Forte Games é sinônimo de muita garantia, qualidade e segurança. Vai para a loja garantir o seu produto, link no comentário fixado e na descrição. Vamos lá, no meu último vídeo que a gente fez sobre o PlayStation 4, a minha maior preocupação era mostrar para vocês justamente a qualidade dos títulos do PlayStation 4 e enfatizar que ele é um console que continua recebendo jogos, ou seja, isso dá um grau de importância para ele muito grande, porque mesmo que a Sony já tenha anunciado o fim do console e tudo mais, é como se o console ainda continuasse trabalhando, porque ele continua recebendo coisas, e isso vai acontecer de fato, porque naturalmente, como é um console que foi extremamente vendido, as empresas acabam se interessando por fazer jogos para ele também, para poder fomentar ainda mais as vendas dos seus jogos. Isso é natural. Se o console não tivesse vendido tanto quanto ele vendeu, as empresas já teriam focado no PlayStation 5 apenas há muito tempo.
tempo. Só que quando a gente chega em 2025, a gente começa a perceber que o número de títulos que vão continuar sendo lançados para ele começou a cair drasticamente quando comparado com os anos anteriores, e isso obviamente acontece por conta da crescente da atual geração nas vendas. Se os consoles vão começar a ficar mais populares, naturalmente as empresas querem extrair o máximo de poder deles e por isso acabaram assim deixando de lado a geração do PlayStation 4 para ela poder não limitar mais esses jogos, porque no final das contas, quando você desenvolve para duas gerações, você precisa considerar as duas gerações e isso dá um trabalho extra para esses desenvolvedores, o que envolve mais custos. Mas não só isso, quando você desenvolve para duas gerações, você precisa se nivelar pela geração menos poderosa, que é a geração do PlayStation 4. Isso acaba limitando, obviamente, a geração seguinte. Então, como a geração atual ela está numa crescente, obviamente iria acontecer do console começar a ser mais visado e ficar sendo mais focado, enquanto que o PlayStation 4 ia começar a ser deixado de lado. Então, essa é de fato uma preocupação. O console vai começar a receber muito menos jogos do que o que ele estava recebendo anteriormente. E por isso que eu falei para vocês que se a gente estivesse falando do ano anterior, com toda certeza a gente poderia dizer que o PlayStation 4 valia muito a pena ainda ser comprado. De olhos fechados, eu diria. Mas como esse movimento de se focar apenas na geração atual já começou a acontecer com força, isso é algo que a gente precisa levar em consideração na hora da gente decidir se a gente vai comprar um PlayStation 4 ou não. E é nesse ponto que entra o PlayStation 5. De todas as coisas que eu tenho anotado aqui, por mais que a gente não esteja falando da melhor geração de videogames, porque a gente sabe que não é, especialmente se você acompanha a indústria dos videogames há muito tempo, você sabe que não é, ainda assim o PlayStation 5 tem muita coisa bacana para poder receber. Então, eu acho que isso precisa ser levado em consideração na hora que você vai decidir se vale ou não a pena comprar um PlayStation 4 ou comprar um PlayStation 5 e já partir para a atual geração de uma vez. Porque, por exemplo, uma das coisas que eu posso mencionar aqui é que o PlayStation 5 tem futuro. E o que eu quero dizer com o PlayStation 5 tem um futuro? O PlayStation 4 vai receber alguns jogos ainda, mas se a gente pega a lista de jogos que ele vai receber, é muito menor do que um dia o que já aconteceu. E quando a gente pensa no PlayStation 5, a gente vê que ele vai estar disponível para poder receber todos os jogos que vão ser lançados daqui para frente, o que inclui grandes lançamentos que a gente tá para poder ver aí, como por exemplo o GTA 6, que provavelmente vai ser o maior lançamento da indústria do entretenimento e não apenas da indústria dos jogos, Death Stranding 2, que é um jogo que pelo menos eu tô aguardando bastante. Eu ficaria muito frustrado se eu não pudesse jogar esse jogo porque eu não tenho um PlayStation 5 e a lista só aumenta. Se a gente parar para poder pensar, tem muito jogo que vai ser disponibilizado para o console e muito jogo que carrega o legado de PlayStation. E o que eu quero dizer com isso? Aqueles jogos que você conhece desde que você teve o seu primeiro PlayStation. E nesse caso eu posso citar, por exemplo, o Metal Gear Solid 3, que está prestes a sair agora no meio do ano. É um jogo que chegou lá no PlayStation 2 e agora está sendo refeito. Eu ficaria muito frustrado se eu não pudesse jogar esse jogo. E é um movimento que já está acontecendo há um tempo. É só a gente pegar, por exemplo, e olhar para Silent Hill 2 Remake. É um jogo que carrega o legado de PlayStation. Embora o Silent Hill 2 original tenha sido lançado como multiplataforma, Silent Hill se consolidou como franquia, foi no PlayStation. Então, assim, muita gente tem muito mais memória com Silent Hill ao longo de toda a trajetória da família PlayStation do que em qualquer outra plataforma. Então, não poder jogar um Silent Hill 2 Remake sendo fã da saga porque não tem o PlayStation 5 também é frustrante. Então, nesse ponto, a gente precisa considerar isso. O PlayStation 5 é um console que, obviamente, tem muito mais futuro do que o PlayStation 4, como é para ser. Afinal de contas, ele é um console mais recente. Mas não só isso, a gente precisa lembrar também que a gente também tem o presente do PlayStation 5. E o que é o presente do PlayStation 5? É a atualidade. Os jogos que chegam para PlayStation 4 também estão chegando para o PlayStation 5 como cross-gen e jogando no PlayStation 5, automaticamente você joga esses jogos com uma qualidade superior. Então você tem, ao menos em teoria, é o que deveria ser sempre, a melhor versão daquele jogo se você jogar no PlayStation 5. Então isso acaba contando muito também se você decidir comprar o seu PlayStation 5 ao invés de comprar um PlayStation 4. E por fim, a gente não pode esquecer também de falar que a gente tem o passado com o PlayStation 5. E o que eu quero te dizer com isso, você me pergunta? Quando a gente fala do passado do PlayStation 5, não são os jogos que já foram lançados para ele, mas sim a possibilidade da retrocompatibilidade que ele te dá
com os jogos de PlayStation 4. Obviamente a gente tem alguns upgrades que não são gratuitos e a gente precisa pagar por esses upgrades se a gente quiser a versão melhorada desses jogos de PlayStation 4, mas não é disso especificamente que eu tô falando. O que eu tô falando é de você ter uma biblioteca já montada do PlayStation 4 e poder trazer toda essa biblioteca para você. Hoje em dia, se você não teve acesso ao PlayStation 4 porque pulou uma geração, saiu do PlayStation 3 e já quer ir direto para o PlayStation 5, você provavelmente vai ter o melhor acervo de jogos do console, e isso por inúmeros fatores. Fator número 1, porque o PlayStation 4 tem uma lista de exclusivos que é excelente, isso para dizer o mínimo. Fator número 2, esses exclusivos são muito variados e tem para todos os gostos. Fator número 3, gráficos. Os jogos do PlayStation 4, e essa é uma grande crítica que a gente sempre faz à atual geração, eles são incrivelmente bonitos, mesmo que a gente olhe para hoje em dia. Se você pega um Uncharted 4, que é um jogo de 2016, você ainda vai se impressionar com os visuais daquele jogo. Ele bate de frente com muito jogo que a gente tem até mesmo no PlayStation 5, então isso precisa ser considerado. E por que que isso é importante? É importante porque no final das contas você não sente uma discrepância quando você está jogando um jogo de PlayStation 5 e de repente quer jogar um jogo do PlayStation 4. É como se essas bibliotecas elas conseguissem ser unificadas. Se você comprar um PlayStation 5 para jogar os jogos do PlayStation 4 também, você vai continuar se sentindo na atual geração na maior parte do tempo, porque pelo menos 90% dos jogos do PlayStation 4 conseguem ter gráficos impressionantes mesmo para os padrões de hoje em dia. E aqueles que não conseguem impressionar, geralmente também não atrapalham a sua experiência visualmente falando. Então é um console que no final das contas conseguiu entregar jogos muito bons, e justamente por ele ter conseguido entregar esses jogos com tamanha qualidade, ele acabou envelhecendo muito bem com essa biblioteca, o que faz com que ela seja perfeitamente portada para o PlayStation 5 e você consiga aproveitar ela com o console mais atual também. É por isso que, no geral, se a gente for colocar numa lista um tanto utópica, o PlayStation 5 é o melhor dos mundos, porque você vai ter os exclusivos que já estão disponíveis para ele, você vai ter os exclusivos que vão chegar para ele ainda, você vai ter a melhor experiência dos jogos do PlayStation 4 e você vai ter a melhor experiência dos jogos cross-gen, ou seja, você vai encontrar a experiência completa que é possível ser encontrada na indústria atualmente. Só que tem um único problema: o preço. A gente sabe que o videogame sempre foi um artigo de luxo, mas ao que parece isso tem se intensificado ainda mais nos últimos tempos. O PlayStation 5 no final das contas custa mais que o dobro do preço do PlayStation 4. E é nesse ponto que o PlayStation 4 pode entrar, mas a gente precisa pensar no para quem que ele é destinado. Se você obviamente não é um jogador assíduo, ele vai te servir, ele vai te atender, porque como a gente já mencionou, a própria biblioteca do PlayStation 4 consegue ajudar a fomentar a biblioteca do PlayStation 5 justamente por conta da retrocompatibilidade. Então é um console que realmente no quesito jogos e experiência tem muita força ainda, tem muito poder, e se você comprá-lo, você obviamente vai ter uma boa experiência também. Isso não vai te impedir de ter uma boa experiência, muito pelo contrário. O ponto é que você vai ficar vetado até certo tempo. Provavelmente em 2026 a gente já não vai ter mais jogos de peso sendo lançados para ele. Assim como também a gente já está começando a ver um decréscimo nesse sentido agora no ano de 2025, coisa que até 2024 ainda dava para poder relevar. E eu me preocupo muito em tocar nesse ponto, porque eu sei que às vezes a gente tem condições para poder comprar um PlayStation 4, mas a gente não tem condições para poder comprar um PlayStation 5. Mas o caso fica um pouco mais grave quando, além da gente não ter as condições para poder comprar um PlayStation 5 naquele momento, a gente não tem a perspectiva de quando a gente vai ter essas condições. E, obviamente, se você gosta de jogar e você não é um jogador assíduo, não tem por que não comprar o PlayStation 4 se esse for o seu caso. Então eu acho que no final das contas a gente pode combinar que o PlayStation 5 vai ser sempre a melhor opção, porque ele consegue combinar o que a gente encontra na atual geração com o que a gente viu na geração passada. Mas se você não tem a perspectiva de quando você vai comprar o PlayStation 5, o PlayStation 4 continua sendo uma boa opção, porque ele vai te dar um leque enorme de jogos com muita qualidade para você poder jogar. Então assim, não é como se você não pudesse jogar, porque você não pode comprar um PlayStation 5, só pode comprar um PlayStation 4. Então é isso, eu só queria conversar com vocês sobre o PlayStation 4 em 2025, porque todo ano a gente sempre fala que o PlayStation 4 vale a pena ser comprado de olhos fechados, mas eu acho que as coisas estão mudando, e ainda que eu acho que o console seja interessante,
Dessa vez ele é interessante com algumas ressalvas, então eu achei necessário a gente ter essa conversa aqui. Se puderem, já migrem logo para o PlayStation 5, mas se infelizmente não puder, o PlayStation 4 vai te entregar boas experiências. Deixa aqui no campo dos comentários o que você pensa sobre isso, beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clica no gostei porque isso ajuda pra caramba, de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal para não perder os vídeos que a gente postar por aqui. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.